Bora lá, sejam todos muito bem-vindos ao 31º episódio do Engemori Podcast. Hoje é um dia que eu tô muito empolgado e feliz, porque a gente vai falar sobre obras modulares, né? Então, hoje eu trouxe o Dani Bergman, né, da construtora. Bergamaschi. Então tá, Dani, olha só, seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre as obras que tu tá tocando aqui na nossa cidade, né? A nossa ideia hoje no podcast é a gente falar muito sobre construção a seco, obras modulares. Perfeito. Nós também estamos encabeçando algumas coisas, então seja bem-vindo. E eu queria começar com essa primeira pergunta, né? De onde é que veio essa ideia lá atrás de trabalhar com modular, Dani? Então, a ideia foi porque eu estava morando numa casa em Garopaba, no centro de Garopaba, e o cara falava para mim, dia 17 de dezembro vai chegar uma casa aqui atrás do terreno, que o terreno era um pouco maior. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu pensava que ia chegar então aquelas construtoras e erguer aquelas casas de madeira pré-fabricadas, que são muito rápidas, né? E eu lembro de acordar aquele dia de manhã e tinha então o guindaste e as carretas com os módulos da Brasil ao Cubo, e os módulos tinham dentro os banheiros, as repartições, né? Tava até levemente decorado. E no final do dia tinha uma casa de 2 andares, mobiliada, semi-mobiliada, né? Atrás do terreno onde eu estava morando. Então, naquele momento, era a primeira casa da Brasil ao Cubo, a primeira obra. Naquele momento eu entendi que estava acontecendo um movimento muito interessante, inovador na construção civil. Eu já estava gostando muito de construir naquela época. Tu já trabalhava com obra ali? Estava nas minhas próprias obras, reformando as minhas próprias casas também para aluguel lá em Garopaba. E estava ali, eu tinha uma disponibilidade. Foi quando eu chamei então o Brasil ao Cubo e disse, cara, eu gostei disso aqui, isso aqui é legal. Eu quero trabalhar com vocês. Isso em que ano? A gente estava ali final de 2017. Final de 2016, início de 2017. Olha aí, vai fazer 10 anos. Vai, é verdade, faz tempo já. E foi muito legal, porque logo nos primeiros meses eu vendi a minha primeira obra. E assim, a empresa estava começando, né? Ela estava angariando fundos, ela estava tentando descobrir o que ia acontecer. E eu vendi a primeira obra. Essa obra era uma agência de marketing, então no pacote veio o pacote de marketing. Esse marketing funcionou, a gente vendeu a obra do aeroporto de Floripa para a Swiss Airport. Então, e naquela ali a gente pôde levar clientes como Ipiranga, como Via Laser, e aí vendia as franquias da Via Laser e vendia o prédio da Via Laser, e aquilo explodiu. E aí bombou, e ali tu começou a trabalhar, né? Tu me disse que tu chegou a quase participar da empresa. Sim, ali, né? Eu comecei a morar então em Tubarão durante a semana, saía daqui de Lajeado e ia até Tubarão, morava dentro da fábrica mesmo, do lado da mesa a mesa que eu trabalhava. De noite eu pegava o colchãozinho no carro, colocava o colchãozinho e dormia ali. Naquela época ganhava R$1.000 por mês, mais comissão. Mas daí tu foi pra lá pra ser um estagiário, alguém assim, trabalhar lá, vender. A parte comercial fazer ali. A parte comercial. Então eu comecei a fazer parte comercial, mas ao mesmo tempo eu morava dentro da fábrica, eu estava, digamos que assim, inserido no todo. Então a gente acabava participando de todos os processos. De noite, colocava a mão na massa, ia para dentro da fábrica, a gente virava à noite para finalizar a obra, e eu gostava muito de ir pro campo mesmo, na hora da instalação mesmo das obras. Cara, é uma parte muito legal, porque a obra modular tem essa questão da instalação ser muito mais rápida. Né? Pois é. Eu tenho um caso aqui de uma casa aqui em Cruzeiro do Sul, que a gente colocou mobiliada em 3 dias e meio. Pá. Que tamanho tem a casa? 75, acho. Eu me assustei, tá? A gente foi ontem então conhecer as casas que tu tá executando lá no condomínio. Eu me assustei, porque é muito engraçado, né? Tu vê a casa vem com o quadro. Vem com o quadro na parede, vem com eu digo assim, vem com o retrato na parede, vem com o box de banheiro, vem com a torre. Cara, a casa, e aí são módulos, né? Vem com as esquadrias, vem com o piso, com a automação. Ou as esperas de ar-condicionado, tudo pronto, elétrica pronta, hidráulica pronta. Então, ontem eu me assustei, mas também me empolguei, porque a gente tá tentando trazer, encabeçar esses processos construtivos mais
mais tecnológicos e nessa construção mais a seco. É um movimento, Luiz, um movimento silencioso, né? Ele está acontecendo, digamos assim, por trás das cortinas, né? Claro que a gente que está inserido e quem curte ali, o algoritmo acaba te jogando bastante informação sobre isso. Mas, na verdade, é um movimento silencioso, as pessoas sabem que existe, as pessoas desejam, mas não sabem que querem ainda. Isso é muito interessante. Todo mundo gostaria muito de poder pedir uma casa no aplicativo do celular, mas as pessoas ainda não entenderam que elas vão querer isso, né? Acho que quem ensina muito isso é a moda. É uma coisa interessante de pensar. A moda, ela nos ensina que o cliente não sabe o que ele quer. Quando alguém lança um novo design de moda, uma nova bolsa, um vestido, para isso que servem os desfiles de moda, estão lançando algo que ninguém sabia que queria. E a partir daquele momento eles lançam esse desejo. Então o modular, ele é um desejo reprimido das pessoas que querem uma solução moderna e não tão estressante porque é a sua residência, uma casa, quero ter uma casa, né? Tem-se ideia, Dani, de quantos % das obras hoje no Brasil são modulares? Esses dias eu vi em torno de 1%, exato, 2%, até se tu juntar tudo, né? O wood frame, o steel frame, o próprio processo da Brasil ao Cubo, a Mopo, né? Que seja ali, extremamente insignificante. 4 ou 5% das obras no Brasil que são no modulares. Máximo, Assim. Talvez eu diria menos até. É porque o que é modular a gente tem que entender, né? A primeira obra modular feita pela humanidade foi quase que as pirâmides, onde são módulos que foram feitos em outro lugar e foram transportados até ali e foi montado. Tá? Então vamos lá. O tijolo é modular. Tu fez um módulo de barro, tu transportou e juntou. Então todas as fases da construção são fases modulares. Agora vamos lá, vamos partir para o novo conceito do que é o modular atualmente. Tem o modular painelizado, que é no caso que vocês estão fazendo agora, a Engemori fazendo no Light Steel Frame, e a Brasil ao Cubo faz então um modular onde realmente caracteriza um módulo pela palavra, né? O módulo, como as pessoas chamam de container, né? Um cubo, né? Uma forma geométrica volumetrizada. Né? Então, essa seria já uma etapa acima do painelizado e eu acho que assim, a gente está caminhando para um dia ter então um modular onde um módulo só vai conseguir cobrir aí uns 70 metros quadrados, sendo aberto, como a gente vê a Boxable, acho que é isso, né? Nos Estados Unidos, inclusive que foi comprado um pouco pelo Elon Musk. Né? Esses indicadores já nos dão o caminho, né? Não, e tem grandes players surgindo, né? O próprio Roberto Justus ontem inaugurou uma fábrica enorme ele em São comprou Paulo. Um pedaço da... Como é que é o nome? A Steel Corp, né? Acho que é isso. Agora fez uma parceria com o Savassi também, que é um influencer aí famoso. Trouxe o Savassi para tocar a operação lá dentro. Pois é. Toda a operação. Então, assim... A gente vê que eles estão abrindo os olhos para isso. Se não fosse o futuro, a Gerdau não compraria um pedaço da Brasil ao Cubo. Pois é. A Dexco não compraria um pedaço da Brasil ao Cubo. Por quê? Porque é uma solução para o futuro da habitação em todas as esferas aqui, né, que a gente tem. Não é nem futuro, né, Dani? É presente, né? Porque hoje em dia a gente está fazendo... eu queria entender e talvez ver a tua opinião... Onde é que está o entrave, talvez? Por que isso não avança cada vez mais? É uma questão cultural, da região, das cidades? As pessoas ainda querem o tijolo? Onde é que trava ali? É na compra do processo? Porque a gente sabe que, dependendo do processo que tu for fazer, tu tem que comprar todo o aço ali. Então, a gente estava falando isso antes, né? Numa obra mais convencional, o camarada vai fazendo, ele faz as baldrames, ele compra o tijolo, ele levanta as paredes, né? Ele vai botando o dinheirinho pequenininho. Eu acho que... Numa obra mais modular, tu tem que botar mais grana. Então, onde é que tá o porquê da lentidão? O cérebro humano, ele é muito resistente à inovação. Né? A gente foi treinado durante a nossa evolução a gostar do conforto. Né? Então, tipo assim, quando tu desafia o cérebro a ir para o novo, gera resistência. Tá? Então, todas as etapas da tecnologia hoje, elas desafiam
o pensamento e o conforto que o ser humano está no momento. Então, o que é confortável hoje? É confortável tu chamar um arquiteto, faz o projeto, como tu sempre sonhou, como foi colocado na tua cabeça de que tu tem que crescer, fazer uma família e daí projetar uma casa, né? Então tu chama o arquiteto, ele já entende como é o processo. Aí ele tem o engenheiro que já entende. E toda a cadeia desse processo já está feita para que isso aconteça. Ou seja, a gente tem as lojas de material de construção, as ferramentas bancárias para isso, enfim, está tudo acerca desse processo. A indústria, né? A olaria, a marcenaria, tudo. A madeireira. E aí vem aquela questão do story de ontem, onde eu bati na parede, né? Então, as pessoas acreditarem que o tijolo é a forma eterna de uma construção. Porém, as pessoas esquecem que as pontes duram 100 anos ou mais, metálicas, expostas à intempérie, e os prédios e as casas com 50 anos estão rachando, estão apodrecendo. As pessoas esquecem disso, que o metal ele é mais resistente do que a alvenaria convencional. Então, mas é cultural. E também não tem oferta, cara. Se a gente pensar, então a gente está aqui fazendo um podcast porque vocês estão construindo modular, a gente está construindo modular, vocês estão fazendo quantas? A primeira. A primeira, nós estamos fazendo 13, então são 4. Só que a gente está erguendo 250 casas de alto padrão no vale todo. Só 4 delas são modular. E as pessoas vão esperar ela ficar pronta, entrar dentro, pisar, e aí se elas gostarem, elas vão comprar. Então, assim, é uma falta de oferta, não tem, porque eu tenho certeza que se tivesse 30 casas modulares hoje para vender ali no Moinhos d'Água e naqueles terrenos, todos que a gente tem naqueles loteamentos, alguém ia passar na frente e entrar, cara, eu gostei, eu moraria aqui. Não é a minha casa dos sonhos, talvez não, mas é a tua casa de hoje. Quando o Dani fala não é a casa dos sonhos, não é a casa que ele pensou no lugar do vaso, onde é que vai a lavanderia, né? Desculpa, talvez eu me expressei mal. Não, mas a gente tem a questão da personalização ainda, porque toda a máquina funciona para personalizar. Isso, é inclusive o sonho nós dele, lá garagem, né? Inclusive nós lá na obra, às vezes, levantando a parede, ainda estamos quebrando e botando uma tomada aqui e ali, porque tá personalizando. Isso acontece. A personalização é o atraso da obra, né? Então, assim, queremos ganhar escala, queremos construir com mais velocidade e com mais padronização de processo e com mais qualidade. Isso é que todo mundo tem que entender. É o modular. Então, o que a gente tem que bater na tecla é vamos adquirir velocidade, vamos alavancar e vamos ter qualidade. É o modular. Por quê? Porque o processo é feito várias vezes, né? Over and over again, no mesmo processo. E aquilo vai gerando uma evolução, vai gerando uma maturidade no processo. A questão da qualidade, né, Dani? Isso. Eu queria que tu dissesse para nós quais são os principais benefícios. Eu vou falar do primeiro e principal benefício que eu acho. Numa obra modular, seja ela como da Brasil ao Cubo, seja ela em steel frame, enfim, tudo vem da indústria, ou seja, tudo que saiu de lá tem um controle tecnológico muito grande. Exato. Ao contrário das nossas obras convencionais, que, né, da onde é que vem o tijolo, qual é a jazida, que barro, que argila é essa, né? Hoje é um tijolo, né? Amanhã é outro, hoje um servente faz uma massa, amanhã é outro servente. Nas nossas obras hoje convencionais não tem controle de qualidade de produto basicamente nenhuma. Zero. O tijolo é normatizado, mas quem é que foi lá naquela olaria e verificou se eles estão fazendo e até a parte com a mistura olaria certa, não tem né? tanto problema, mas chega na obra, ele vai estar, esse material vai estar sujeito ao processo ali de pessoas que muitas vezes não são capacitadas, né? Ou fazem do jeito que eles bem entendem, né? Eles também não tiveram talvez uma capacitação e foram aprendendo com o tio, com o outro, enfim, é muito rudimentar ainda. Né? A construção civil é rudimentar. A construção civil ela é rudimentar. Né? Ela tem um tem um déficit de processo, de padronização e principalmente de controle de qualidade. Eu também estou construindo uma casa para mim, né? E a gente está construindo em método convencional. E teve um momento em que o primeiro construtor da nossa casa, ele então terceirizou a parte da hidráulica. Cara, eu cheguei na casa, era de chorar para ver aqueles canos hidráulicos passados daquela forma. As paredes rompidas ali. A parede rompida faz parte do processo, mas eles estavam tortos, eles estavam sofrendo pressão lateral. Então, aquilo, com o tempo,
né? Aquilo vai dar patologia, né? E tanto que deu. Foi ligar a água e descobrir um cano que não tinha... Ele vinha na parede e ali ele parava, não tinha um tampão, ele tava ali. Meu Deus. O cara deixou ali. Uhum. Então, assim, uma total falta de processo. Então, cara, chegou a hora da gente poder comprar uma casa de grandes marcas. Quem não quer morar numa casa Toyota? Ontem tu me falou, né? Essa é a questão. Depois a gente volta para os benefícios, mas Tá. ontem tu falou, Luiz, é uma questão de poder aquisitivo também, né? É que o benefício, ele comprar de uma grande marca seria um dos maiores benefícios. Só que hoje ele está para poucos. Uhum. Exatamente. Hoje ela é mais cara, né? Mas é que o que a gente tava falando ontem, né? Pega o americano nos Estados Unidos, né? Ele é acostumado a morar em casas que a do vizinho é igual, a da frente é igual, a outra é igual. E eles não estão preocupados. Por quê? Porque a casa, ela nem é um grande ativo ali para eles, Eles né? têm a mesma filosofia do carro. Você tem um Corolla, eu tenho um Corolla, ele tem um Corolla. Todos temos um Corolla. E tá tudo bem. Porque né? tu não chega lá na Toyota e diz, olha, tá aqui o projeto do meu Corolla, faz para mim. Constrói esse carro para mim. Não, tu vai comprar um branco automático, que nem tu falou ontem, exato. Né? Talvez um preto automático. É. Mas essa é a disponibilidade que eu tenho. Essa é a oferta. Então... E o brasileiro já não. O brasileiro, ele entende que aquela casa ali é um grande ativo, é o maior patrimônio dele, então ele zela por aquilo a ponto de querer personalizar. O telhado assim, o telhado assado. Então, acho que está muito a ver com a necessidade que hoje a gente tem de muito maior de dinheiro mesmo, né? De capital para tu ter realmente 70 metros quadrados para tu dizer que é teu, né? A gente nunca teve uma necessidade tão grande de capital versus o que a gente ganha, né? Esses dias eu estava lendo sobre isso. Acho que era 170 salário, alguma coisa assim. Era muito mais alto do que quando os nossos pais tinham que comprar 70 metros quadrados para morar. Sim, com relação ao salário, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito maior em ter o nosso teto. Então, ele se tornou um bem imensurável, né? E, além disso... a pessoa quer customizar. Sim. Então, a gente fica à mercê de toda essa questão. Mas eu gostaria também de lembrar que a alvenaria não está competindo com o modular. Eu acho importante a gente tirar a competição do jogo, da mesa. Vamos fazer o seguinte, vamos ser todo mundo amigo. Tá? Olha só, eu tenho essa forma aqui de construir, você tem essa aqui e tem essa aqui também. Quando a gente pode, a gente constrói dessa. Quando precisa, a gente constrói com essa. Não tem problema nenhum. A gente não precisa concorrer. O mercado tá aí, tem déficit de moradias em todos os países hoje. Né? Então, assim, aqui no Sul, Estados de São Paulo, todos os lugares tem déficit de moradias. Então, queremos velocidade? Quem sabe a gente agora não dá uma acelerada no modular por alguns anos. Vamos colocar 30 casas por aí. Vamos disponibilizar... esse processo para o cliente que quer. Né? Eu quero uma que seja exatamente... Cara, não tem problema, pega aqui. Ou quem sabe a gente inventa um produto no meio do caminho. Inclusive eu estava pensando nisso ontem de noite, depois da nossa conversa. Vamos inventar um no meio do caminho que é só o chassis. Totalmente customizável, desculpa. Ou seja, vamos fazer um produto que é modular, é rápido, a pessoa compra, ela pode morar. Mas ao mesmo tempo, nos próximos 3 anos... ela pode transformar naquela casa que ela sonhou. Porque o modular permite que eu vá buscar no material de construção um banheiro completo. Então, por que hoje eu não vou no Prediger sem... fazer jabá. Sem jabá, tá? Mas por que eu não posso ir no Prediger e comprar um banheiro pronto? Por que no pátio não tem um banheiro pronto, um módulo, um pod de banheiro? Um lavabo. Perfeito. Né? Agora a minha casa quer ter eu corto a parede, venho por fora, faço uma sapata simples, encosto aquele módulo ali, faço a vedação e agora a minha casa tem mais um lavabo. Agora eu comprei mais um carro, vou estender minha garagem, então vou buscar 2 módulos garagem. Entendeu? Então, gente, tem um paradigma a ser quebrado aqui. E, cara, é louco porque a gente está há 5, 6 anos falando sobre isso.
tentando bater nessa tecla, mas é normal, né? E tu te acostumou já? Tu já te acostumou a sair da empolgação? Eu tô na empolgação, né? É verdade. Tu já saiu um pouco da empolgação, tu já entendeu que é um crescimento um pouco mais lento, mas que tá acontecendo cada vez mais. O que tu enxerga nesses últimos 5 anos aí? Agora veio a enchente aqui, então a enchente... Essa enchente trouxe a necessidade de fazer casas rápidas, né? Para as pessoas morarem rápido. Então entrou bastante o modular, o steel também. Teve né? um pessoal que veio fazer com modular PVC. Teve o pessoal aqui de Voti, dessa fábrica que tem em Voti, que é a mais antiga do Brasil. O modular é aqui de Voti. É? Sim. E realmente abriu um pouco os olhos, né? Mostrou mais uma vez que há necessidade de mais moradias, há necessidade de um processo mais rápido. Falando da empolgação, cara, eu sou um cara empolgado com a vida e com a inovação. Não adianta. Eu gosto de tudo que é inovação. Eu não consigo parar de pensar nisso. E agora, quando tive a oportunidade, então, de executar essas casas para Brasil ao Cubo aqui no Vale, eu queria muito fazer e fizemos. Né? Por quê? Não temos tempo a perder. Não adianta. Tempo ao cubo, né? A vida é curta demais para tanta coisa legal que dá para fazer, né? Como eu entendi, tem ainda a questão de eu ter morado na China, né? Então, assim, na China, quando eu cheguei na China, eu via as fachadas do prédio, elas passavam no caminhão. Eles acoplam uma fachada assim, ó, tipo as varandas e tal. Eles fazem off-site, de concreto. Tá? Então, assim, a gente já entendia um pouco diferente a questão. Aí cheguei no Brasil, passou um tempo, surge a Brasil ao Cubo, então, na minha vida, e, de novo, poxa, cara, vamos crescer, vamos tentar criar alguma coisa inovadora, tirando dinheiro do nada, cara. Ninguém tinha R$1, cara. Foi assim. E eu acho que as coisas mais legais da vida são criadas assim mesmo. E como é que essas casas vieram para Lajeado, Dani? Então, a gente... Porque a empresa tá apostando nisso também, né? Nós vamos, aqui na nossa região, a gente vai ter que quebrar esses paradigmas, né? Eu tô me propondo a fazer bastante conteúdo, né? A elevar o nível de consciência do pessoal, né? Porque ontem tu falou, né? O brasileiro, a gente cresceu assistindo o filme americano, né? Isso, onde o cara atravessa a parede, né? É interessante. E a gente vai ter que quebrar isso, né? Porque ontem tu bateu na parede contra, lá, né, machucou a mão ali. Cara, machucou, cara. Deu um pra mostrar que não é uma coisa real, não é uma coisa frágil, né? Como as pessoas talvez ainda tenham em mente lá do filme americano. Né? No caso da parede, Hardwall BR3 é uma parede que então ela leva essa placa de OSB estrutural que faz, na verdade, a função de firmar, né, o módulo, faz o travamento lateral, porque tu faz, digamos que o chassi todo do módulo e tu fica sem travamento lateral, tem contraventamento nele, né? Então tu, usando o USB, tu consegue fazer o travamento. Então ele tem a função estrutural e depois tu coloca o gesso acartonado, fazendo esse sanduíche, onde daí tu pode pendurar um móvel em qualquer lugar, um quadro em qualquer lugar, tu pode se pendurar na parede. Então a gente vai quebrando esses paradigmas, porém só depois que a pessoa entra dentro. Né? Só que ontem eu estava dentro e a casa é extremamente confortável, né? O conforto térmico dela. Voltamos então aos benefícios. Tinha, aquela parede lá tava pegando sol a tarde inteira. E eu botei a mão por dentro e ela tava bem fresquinha. Bom, vamos lá então. Se é uma parede de alvenaria, como na minha casa ali que pega sol no quarto da Lívia, pega o sol a tarde inteira. Tu chega de noite e encosta na parede e tá pegando fogo. Essa é a Voltamos, não estamos... não quero a gente não quer ser o advogado do diabo de falar mal da alvenaria. Bem pelo contrário, a gente vai continuar construindo, inclusive mais em alvenaria, por mais tempo ainda do que construção a seco. Mas tem muito benefício ali, né, Dani? Tem. Eu acho que o primeiro benefício que a gente tem que ressaltar é o desempenho dos materiais empregados, né? Como eu comentei do aço versus o tijolo, a construção a seco ela leva muitos materiais que têm um desempenho superior à alvenaria comum, em termos térmicos e em termos acústicos. Né? Realmente é superior, tá? Não tenho o que dizer. Porém, realmente são coisas que a gente tem que ir com o tempo mostrando para as pessoas. Então, o desempenho dos materiais empregados é importantíssimo. Pois... eu acho muito importante a gente citar a previsibilidade do orçamento. No orçamento da obra. Isso é interessante citar. Que todas as pessoas que tu conversar, que
que construíram uma casa sabem e vão te dizer que custou mais do que estava previsto, certo? Pois então, no nosso método, existe um contrato onde existe um valor e não se cobra R$1 a mais. Então, olha já o primeiro paradigma quebrado. Por quê? Porque tu tem até a quantidade de parafuso que vai, né? O projeto é compatibilizado ao extremo, né? Então, se tu pega o projeto da casa DX3, por exemplo, tem previsto a abraçadeira do cano. Ela tá no projeto. Tá previsto a quantidade de pinos do deck. Isso foi calculado, alguém calculou. Esse tipo de questão que a gente tem que começar a se alertar. Poxa, eu vou investir... Cara, vou fazer uma casa, vou investir 800 mil. Você tá investindo 800 mil, tu não sabe onde o cara passou o cano. Cara, não pode. Não pode. Sim. Sabe? Então, isso precisa estar no projeto. O cano tem que passar onde ele foi projetado para estar passando. Ah, mas eu não sei se vai passar. Falta de compatibilização de projeto. Tem alguma coisa errada ali. Então, acho que a previsibilidade é importante. Falando, então, questão ambiental, o desperdício é uma questão bem importante a se observar aqui, que ele baixa aí de 15%, 10% de uma obra convencional para 3% na construção a seco, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem muita gente que se preocupa com a questão do desperdício. E realmente é ruim, tu fica aquela quantidade desperdício, de material, a sujeira, né, na obra, tu não consegue transitar ali, aquela madeira toda que tu utilizou ali, daqui a pouco tu consegue utilizar em mais uma obra no máximo, depois ela já vira, né, fazer senão fogo ela acaba atrapalhando mais do que tu colocar uma tábua nova, né, ali numa caixaria. Então, o desperdício... Eu citei aqui o cronograma, porque o cronograma, apesar de ser, às vezes, um pouco influenciado pela intempérie, né, acaba acontecendo, mas como 80% da obra é feita off-site... O que é o off-site, Dani? Off-site seria fora do local da construção, né? Então, dentro de um pavilhão, numa fábrica, em outro lugar. Então, uma construção off-site, modular off-site é o máximo de processo possível fora do canteiro de obras para que tenha o mínimo de tempo possível em mão de obra no canteiro. Para que se corra o menos risco possível de sofrer com a chuva, por exemplo, lá na obra, né? Exato. Então, na semana que tá chovendo, lá dentro do pavilhão tá fazendo as paredes lá no off-site. Isso, e, na verdade, enquanto tá fazendo as sapatas, os módulos com os quartos estão sendo feitos. Então, E esse não é o maior benefício, o tempo? Eu acho que sim. Porque aquelas casas de vocês ali que eu fui ontem, ela tem 330 metros. 331 metros quadrados. Aquela casa ali de alvenaria, a Engemori fazendo, cara, eu não faço ela em menos de 10, 12 meses. E no pau, né? 12 meses, sabe? Com muita qualidade, né? Com equipe boa. Só que são 12 meses. Olha, eu olhando aquilo ali ontem, se vocês quisessem mesmo fazer uma assim, ó, sem tirar ninguém da obra todos os dias, eu acho que, sei lá, em 3, 4 meses faz aquela casa. O projeto era 4 meses, tá? 120 dias. Isso, ela foi projetada para ser executada em 120 dias. Por que ela não foi executada em 120 dias? Porque nós executamos 3 ao mesmo tempo. Então a gente decidiu com a mesma equipe, que são 5 pessoas, tá? Eles estão executando 3. Então, o que acontece? A gente executa uma etapa, aí executa a mesma etapa, depois executa a mesma etapa, com um intervalo de uma semana. Então, eu tenho 3 cronogramas, com uma semana de diferença para cada, às vezes 10 dias, enfim, para cada etapa, e a gente vai fazendo esse escalonamento. Então, realmente, a gente vai ter feito esse ano, então a gente tem nesse intervalo 3 casas de alto padrão. 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Em um ano. Se tu fizer uma casa de 1.000 metros quadrados, demora uns 2 anos fazer a casa. Então é isso que a gente tem que enxergar. Que é muito diferente. É muito mais rápido. O que o Dani está querendo dizer é o seguinte, ó. De 0 a 100 no período de obra. O cliente, às vezes, ele vai ficar ali 4 meses pagando aluguel para daí entrar na casa dele, ou 1 ano, às vezes, pagando aluguel, para daí entrar na casa dele. Sendo que nesse 1 ano as coisas aumentam, o material aumenta, tudo. Também, né? Porque, assim, no condomínio fechado tem muitas regras de horário, né? Feriado não pode trabalhar. Isso, sábados também, e pós-horário. Também não, horário meio-dia também não. Então, assim, a gente tem na verdade, 330 metros quadrados ali, eu acho que estão demorando 1 ano e meio ali no condomínio, pelo que eu tenho visto ao redor.
E aí Sendo assim, e aí num ano e meio acontece muita coisa, né? tudo pode acontecer. Nada é previsível nesse mundo. Exato. O primeiro que os materiais na obra convencional já não é tão quanto saco de cimento vai numa casa? Para nós já é difícil de fazer esse cálculo. É difícil mensurar. E aí tu ficar ali 10, 12 meses fazendo uma casa, esses custos todos eles estão aumentando. Então, né? e a gente falou que tá fazendo uma, né? E a gente tá falando que a gente tá fazendo 3. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que a gente rendeu muito mais com o mesmo esforço. Isso na obra residencial, porque assim, o cara Isso que vai residencial. entrar, o cara que vai entrar morar na casa, ok, ele só deixou de pagar o aluguel lá. Sim. Mas vamos para a obra corporativa, né? Eu tenho visto os últimos estádios de futebol, grandes ambientes, hospitais, enfim, tudo com obra seco, tudo com obra modular. Não tem mais tijolo, né? Tu vai Allianz Parque, sei lá, esses estádios mais modernos, todas obras modulares. Não tem volta. mais tijolo, Não tem porque volta. vamos falar do tempo, né? Tu pega lá a Tramontina, eles estão fazendo obra modular. Porque se tu conseguir produzir 1 mês, 2 meses antes, tu já tá ganhando dinheiro. Sim. E dependendo do cálculo, às vezes, do tempo, tu ganhou tanto tempo ali, tu tá produzindo tanto tempo antes que a obra sai de graça. Sim, quando a gente vai pro corporativo, aí as vantagens são imensuráveis, assim. Vamos lá. Principalmente previsibilidade, tá? De custos. Pô, a Tramontina vai te contratar, que nem no caso da Brasil Cuba, a Celulose, a Danone, a Ambev, sabe? Esse tipo de empresa, quanto menos ruído tu causar para eles na execução do teu trabalho, melhor. Então, cara, calculei aqui para ti essa fábrica aqui no Porto de Santos, tá? É 750 milhões. Não é 850 milhões, é 750 milhões. Não vai ser 755. Não vai ser. A não ser que o cliente mude muita coisa ali. Tudo bem, mas que parta dele, né? Então, assim, quanto menos ruído tu causar no caminho, melhor. Aí depois, todas essas questões que tu comentou, cara. Ele vai entrar mais rápido lá. A equipe, às vezes, a empresa está crescendo, não tem para onde ir. Isso é um problema. Uma empresa que cresce muito rápido e não tem para onde expandir. Isso é um problema Nós real. tivemos um caso de um cliente nosso agora, a gente construiu a casa dele, e ele estava com esse problema de expansão de empresa, ele comprou uma casa, botou a sede ali, tinha mais gente, ele se obrigou a comprar container metálico de uma empresa de fora, deu maior problema, porque vieram com... Vazamento. Tudo estragado, sabe? Forro estragado, não teto conta, estragado. A gente não conversa. Isso não é obra modular. Isso é reforma de sucata. Ele se arrependeu, mas o que ele precisava? Ele precisava de rápido. Sim, precisava que fosse rápido, né? É verdade. Então ele comprou 2 escritórios prontos. O corporativo não tem mais volta, tá? Aqui, ó, modular, corporativo, eles caminham junto, tá bombando, não tem como não ser. Outra questão que o modular soluciona muito é escolas, tá? Escolas é muito legal porque... Escolas, creches, hospitais, órgãos públicos. Bom, os hospitais foi o que alavancou o Brasil durante a pandemia, né? Quem constrói 60 UTIs padrão A+, em 40 dias? Quem? Não existe, cara. Só na China. Brasil ao cubo. Então, sabe, tem umas quebras, chega a ser quase... As pessoas não acreditam quando falam, por exemplo, que tem o prédio ali, o Level em Tubarão, que foi feito 100 dias, 8 andares na chave. São 100 dias, cara, 8 andares. É um prédio de 8 andares que foi feito em 3 meses. Né? Um prédio de 8 andares aqui em Lajeado é 4 anos. Então, e aí então nesses vamos falar 4 que anos... foi feito em 6 meses que seja, tá? Não, mas foi 100 dias. E aí o que acontece? Tu pensa assim, todo mundo pode estar lá dentro trabalhando, o investidor tá tendo o seu retorno de aluguel, partiu, foi 2 anos e meio na frente. Sim. É muito tempo. Daí tu imagina que para uma empresa, sei lá, a Sorvebon aqui vai ampliar a fábrica ali e cada mês que ela tá faturando na fábrica nova é, sei lá, Isso. 50 mil reais. Se ela vai demorar 1 ano ou 6 meses, são 6 meses que ela consegue faturar, então nós estamos falando em muita grana e é isso que eu tô dizendo, dependendo do cálculo, a obra ela praticamente sai de graça, porque tu faturou 6 meses antes. As empresas sempre buscam pagar o menos de juros possível, né? Então, tipo assim, às vezes ela vai normalmente pegar um empréstimo para fazer a expansão. Então, tu pega um empréstimo para fazer a expansão, tem carência, claro, mas aí tu vai ter que começar a pagar. Agora, se tu já tiver todo mundo trabalhando dentro daquela obra tá se pagando. 6 meses, vamos lá, e aí tu já tá pagando juros. E esse é o cálculo. Então, assim, corporativo não tem mais volta, né? Para franquias, a gente enxerga um mercado muito grande ainda para franquias, onde tu precisa de uma padronização da tua estrutura.
Acho que ainda não começou, mas vai começar. Os tá? quiosques daqui a pouco, Isso, né? esse tipo de estrutura onde tu precisa padronizar o serviço, principalmente a qualidade do que tem dentro. Né? Pega na praia, pega Balneário Camboriú, né? Eles poderiam padronizar e todos os quiosques da praia ser de um padrão, de uma empresa ali, enfim, né? Também. Sei lá. E aí agora a gente entrou de novo nessa onda do residencial, né? É uma tentativa, assim, de novo, de voltar à raiz do que começou esse movimento. Então, se voltou a ter uma equipe de novo dedicada a esse projeto, e agora a gente está, então, aqui executando em Lajeado essas casas para provar que funciona. A Gerdau comprou. A Gerdau comprou 17% da Brasil ao Cubo. E para a Gerdau é interessante a Brasil ao Cubo porque... Acho que para a Gerdau, a Brasil ao Cubo é importante pela questão de estar no pelotão de frente da tecnologia da construção civil, estar no pelotão de frente da tecnologia de construção da construção metálica, né? Muito importante para eles ter um player ali que utiliza, porque quando a gente faz uma obra ali do tamanho da obra que foi no Porto Santos, por exemplo, ali a gente tem uma compra aí de vários milhões em ferro, né? Então, realmente dá para casar as coisas muito bem. Na verdade, a Gerdau, ela era uma das patrocinadoras da Endeavor, né, que é um programa de aceleração empresarial ali, um núcleo mais em São Paulo, né, mas que atende o Brasil todo. E ali dentro tinha, então, uma categoria assim, mais de empresas que utilizavam perfil metálico, utilizavam estrutura metálica. E a Brasil ao Cubo, então, ela estava dentro da Endeavor e participou, então, desse quest ali e passou ali em primeiro ali, então chamou a atenção, né? Vamos voltar para os benefícios, Dani. Esses dias veio um pessoal no meu Instagram e, mas né, essas casas não... Se der muito vento, não mexe, não chacoalha, não leva, sei lá, enfim. Fala um pouquinho dessa... se a gente comparar com a alvenaria tradicional, né, em cidades onde tem terremotos, né, ventos fortes, enfim, como esse tipo de obra se comporta? O metal, ele nos testes sísmicos, ele performa bem mais, né, que a alvenaria, né? Ele tem a deflexão do metal, ela é muito maior que uma deflexão de alvenaria, né? Então, na verdade, a gente tem, de novo, mais desempenho. O que a gente tem aqui na nossa região? A gente tem uma temperatura de 3 a 30 no mesmo dia, né? E as nossas obras convencionais, como elas são de concreto ali, tijolo, elas são muito rígidas. Sofre bastante com a dilatação térmica, né? Térmica. Então, o que eu vejo também de benefício nessas obras modulares é que é como uma ponte, né? É como um prédio, ele foi feito para chacoalhar. Os prédios lá em Balneário tá chacoalhando. Sim, ele foi feito para chacoalhar. Se ele não chacoalhar, ele quebra. Isso. As nossas obras aqui, elas são bem rígidas a ponto de fissurar, de trincar. Por quê? Porque ela tá trabalhando ali, a fundação dela, e ela não deixa ceder, né? Então me parece que essas obras mais modulares elas se comportam melhor. Elas se comportam melhor, elas têm um maior desempenho novamente na questão da dilatação do material. É um material que dilata menos, né? E depois, como ela é uma obra termoacústica, então ela sofre menos com essa questão da temperatura. Tu pôde comprovar ontem lá dentro do módulo que não tinha aquela sensação abafada, né, dentro da casa. Tava fresca a casa e ela tava fechada, né? Uma obra ali de alvenaria comum, ali tu estaria com aquele sentimento de, eu preciso ligar o ar. Tá, mas o sol bate nessa parede, por que essa temperatura não entra? Ela não entra pela questão de mudança do formato da onda, passando por 1, 2, 3, 4, 5 materiais diferentes. Então ela vai ter que passar pela fachada ventilada de porcelana, daí ela tem que passar pela camada de placa cimentícia, depois ela tem que passar pela lã de PET, depois ela tem que passar pelo frame de metal, e depois ela tem que passar pelo OSB estrutural, e depois ela tem que passar pelo gesso acartonado. Então ali tem uma barreira ali. A transferência de temperatura. E a questão da manta também. A manta ela deixa respirar para fora, né? Essa questão da umidade. Hidrófuga. Essas casas de vocês mais modulares ali com relação à umidade, como é que é isso? É como no steel frame também? Exatamente. Que tem essa inteligência de... Ela tem, vai essa manta hidrófuga, né? Então, que é uma manta que
permite o interno respirar com o externo de uma forma muito incrível, né? Eu acho que é uma tecnologia muito admirável, né? O cara que fez essa manta. Então, realmente, tu permite essa respiração, essa troca justamente mais para a umidade, né? Mas, de novo, a gente tem menos umidade entrando, né? Pois é. É muito que às vezes interessante a umidade entender isso, então sabe? tu liga uma panela para fazer uma janta, a umidade vai estar ali, né? O vapor ele da água, ele vai criar esse vapor dentro de casa que Sim. hoje nas nossas casas ou ele para na janela, no vidro ali, vira água, escorre, ou ele emprega na parede. É que a relação com o todo dela acaba sendo diferente, né? Eu precisaria colocar uma pessoa dentro para ela entender o quanto é diferente um material não terroso, que não sofre com capilaridade, né? Pegando essa umidade do solo, é um material diferente do material do solo. Então, tu tem uma diferença em que essa umidade não vem como vem numa casa. Porque tu consegue deslocar a casa, digamos, Tu desconecta. Isso, é um outro material. Tu desconecta. E Dani, olha só, o meu objetivo aqui contigo também é a gente propagar a ideia de obras mais inteligentes, de obras mais modernas, de obras onde as pessoas se machucam menos, onde o trabalhador tem que fazer menos força, né? A gente vem de um cenário onde nós tínhamos bastante mão de obra qualificada num custo baixo. Nós estamos num cenário hoje com pouca mão de obra, cada vez mais desqualificada, num custo muito alto. É onde entra a industrialização, né? É onde entra a indústria, seja em qualquer setor. No automobilístico foi assim, na construção civil foi assim. Eu costumo dizer que ninguém mais está vendo pavilhão sendo levantado com tijolo. É tudo pavilhão pré-moldado, em concreto pré-moldado, ou metálico. Então, a residência também vai para esse lado. Bom, partindo do pressuposto de que eu quero fomentar e ajudar a fomentar essa questão da construção a seco, eu quero que tu fale um pouco lá das casas. Então, vai sair mais casas lá? Não, essas casas estão à venda, como funciona? Como funciona lá para o construtor comprar uma casa de ti, ou para uma pessoa comum comprar uma casa de ti, né? Tô dando tiro no meu pé aqui, não tô vendendo o meu peixe, mas eu acho que as pessoas têm que ter. O meu principal objetivo também é trazer processos construtivos e opções diferentes para os nossos clientes, né? Alternativas diferentes, tá? Eu recebi um cliente essa semana que ele já veio para orçar em steel frame, ele nem quer orçar convencional. Então, não é se é um ou se é outro, é o cliente poder escolher o que ele quer. Bom, vamos lá. O que acontece no caso do nosso sistema? Então, a gente tem 5 pessoas construindo 3 casas e a gente tem uma vasta mão de obra que vem desde a fonte, que fornece o kit da casa e os módulos, que é a Brasil ao Cubo, que são mãos de obra já homologadas para aquele processo, vêm, executam e vão embora. Por exemplo, onde tu viu a questão do deck, do forro de madeira, são empresas que são homologadas já na Brasil ao Cubo, vão fazer o processo do início ao fim da forma que é necessária e vão embora. Ou seja, a gente tem qualidade. Tá? Então, eu acho que isso é importante a gente falar ali, que a gente está tentando que as pessoas entendam que a casa pode ser algo de qualidade. Pode e deve, né? E né? Isso. Mais do que muitas vezes na convencional, porque na convencional é ser humano fazendo ali. Então, né? por exemplo, o módulo ele vem pronto, com a hidráulica pronta, foi feita numa fábrica, foi pressurizada, né? Foi feita no padrão do projeto, o cano foi colado com a quantidade de cola da norma. Aí as pessoas falam, mas isso não é importante, o pedreiro ele taca ali a cola como ele acha que é. E aí ele coloca a junção de PVC e torce. Pronto, morreu o processo. Tá bem claro na norma lá que tu coloca o cano PVC com cola e tu não pode mexer. Ele tem que ser inserido onde ele vai ficar. Tá? Então torceu, pronto, já não é como a norma, pode romper. Mas isso é só um detalhe, tá? Daí é aquele cano de água na tua parede que vai vazar e tu vai ter que quebrar a tua parede para resolver.
Isso é alto muito padrão, oneroso. né? Isso é alto padrão. As pessoas têm o costume de achar que alto padrão é valor agregado, 1 milhão, 2, 3. Não, alto padrão é qualidade de obra, seja 70 metros quadrados ou 100 ou 1000. Perfeito. Isso é alto padrão, né? A gente caminha hoje para uma sociedade onde teremos pessoas milionárias vivendo em casas de 50, 70 metros quadrados. Minimalistas, porque talvez elas vão morar ali 2, 3 anos, depois elas vão morar em Curitiba, não se sabe o que vai acontecer, ela não sabe onde ela vai estar, ela quer esse tipo de opção. E pode até levar a casa dela junto. Né? Ela pode vender essa aqui, comprar uma lá, da mesma marca, entende? Talvez essa casa DX3, talvez não, ela vai encontrar a DX3 em Lajeado, ela vai encontrar em Tubarão, em Criciúma, ela vai encontrar em São Paulo. Mais um benefício, olha. A DX3, ela conhece já. Mais um benefício, eu moro em Lajeado numa casa dessas, mas eu quero mudar pra Bahia. Tu pode ter a mesma casa lá na Bahia. Pode, a mesma casa, com o mesmo padrão de qualidade, sabendo que quem executou e quem fez. Então, essa qualidade eu acho importante a gente começar a entender que está disponível. Então a gente está tentando trazer isso para Lajeado. Bom, está tentando não já está em Lajeado, né? É louco, né? Mas sim, estamos aqui implementando em Lajeado, então essas 3 casas DX3, na verdade são 6, a gente vai fazer essas 3 primeiras, vendê-las, né? Uma ou 2, capitalizar ali. E fazer mais 3, até por uma questão também de mão de obra local, tu vê como é complicado mesmo. E sim, elas estão à venda, né? Hoje elas estão mais ou menos R$10 mil o metro quadrado. Só que é importante entender que elas estão mobiliadas, semi-mobiliadas, né? Vão estar, já estão assim com banheiro completo, tem o box, tem as pias, tudo da Dex. Os banheiros estão prontos. Estão prontos, tem o closet, tem iluminação, tem automação, vai ter o jardim pronto. Então, assim, é um produto praticamente pronto, né? É 10 mil metros com terreno, mobília, tudo. E eu vou te dizer, eu olhei a casa ontem, tá? 10 mil metros, ela deveria custar muito mais. Ela deveria, pela tecnologia, pelo que ela entrega, ela deveria custar muito mais. Mas por tá entrando no mercado, a gente está... É o custo hoje, realmente é o custo hoje. E qual que é o plano, assim, Daniel? Tu quer vender, por exemplo... Aqui está nos escutando o João, e o João vai me ligar e vai dizer, eu quero uma. Talvez eu não consiga vender para o João uma. Né? Não dessas 3, essas 3 sim, eu digo, eu quero uma lá no meu sítio. Aí talvez não seja possível ainda. O foco no primeiro momento agora é encontrar construtoras, incorporadores que sabem e gostam de investir em imóveis, né? Gostam desse perfil de investimento na construção, onde tu tem, digamos, aquele bem que tu pode palpável para investir, mas ele não tem uma equipe, ele não quer mais lidar com obra, então ele quer investir para construir, para vender. É uma bela opção hoje tu comprar o pacote DX3, onde já está incluso a execução também. Então, é uma mensagem no WhatsApp, aqui é que eu quero construir, o resto... Então, Na verdade, está se trazendo uma opção para o cliente, mas a gente não pode esquecer que daqui a 10 anos não é mais uma opção, é o que vai ter. Provavelmente. Porque o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Provavelmente. Né? O filho do servente não vai ser servente. Então, isso. Hoje é um processo como uma opção ali para o cliente escolher, mas daqui a uns anos não vai mais ter. É isso aqui, entendeu? Às vezes eles falam, o pedreiro fala, tu quer tirar o nosso trabalho. Eu falei, cara, tu quer fazer isso a vida toda? E outra, eu sempre vou precisar de ti. Tem que fazer a fundação, tem que fazer as paredes, tem que fazer a montagem. Não, mas esses dias eu falei para uma equipe, é qualificar vocês. Imagina se tu tiver só uma parafusadeira na mão, um esquadro, alguma coisa ali, com a roupa que tu trabalha, tu vai no mercado. Pra ti é melhor, eu digo, né? Tu vai ganhar mais, tu vai estar mais limpo, tu não vai fazer tanta força, carregar carrinho, concreto. Pra ti, eu falei assim, genuinamente, falei, pra vocês isso aqui é melhor. Ninguém tá tirando o trabalho de vocês. Agora, é mais fácil vocês aprenderem a montar, é mais fácil a gente ensinar alguém a montar uma casa do que ensinar a ser pedreiro. É mais fácil. Então tem o nosso lado também, não é? Né? O nosso lado e de todo mundo juntos, os pedreiros a mesma coisa. E aí ele, realmente faz sentido, porque ele vai ser mais valorizado, vai estar no limpo, não vai estar fazendo força. Então, assim, o filho dele pode vir para cá trabalhar também. Pode. Na convencional, o filho daqui a pouco não vai lá carregar, fazer força, carregar, tipo, abrir buraco de enxada. Não sei se tu percebeu ontem, os montadores dos decks e do forro, cara, eles estavam de Hilux, né? Sim. E eles vão sair da obra limpinhos, e eles vão ir para um hotel... E depois eles vão ir montar a próxima em Criciúma.
É legal. Não tem ninguém sujo ali, sabe? Eu digo assim, é diferente. Roupa rasgada, porque na obra às vezes é tanta sujeira que tu não te importa com a roupa, daí tu vai com a pior mesmo. Sim. Ali não, ali é montadora, parafusadeira, Foi legal porque ninguém tinha parafusadeira, né? Eu contratei a equipe e tava todo mundo acostumado, né? Todo mundo veio com o seu balde, né? O balde, e tudo bem, nas primeiras etapas ali o balde era importante, mas depois o baldinho ficou do lado e a parafusadeira foi a ferramenta principal de operação mesmo. Dani, a gente poderia ficar horas e horas aqui, né? Eu te falei antes, cara, quando vê passa rápido, eu queria poder ficar aqui um tempão ainda falando, eu acabo limitando o tempo, porque também eu gosto de ver podcast de 1 hora no máximo, então eu não passo disso. Já deve ter beirando 1 hora aí. Eu queria finalizar isso com uma frase tua com relação a isso também, e aí que tu consiga também colocar os teus contatos, tua rede social, enfim, aonde que te encontra, enfim, agora tá livre para ti aí. Legal, primeiro agradecer, né, o convite, porque a gente fica lisonjeado assim, de ser chamado para contribuir e ver que o que a gente está fazendo e se propondo a fazer consegue chamar atenção, né? E esse é o objetivo realmente, propor essa inovação aqui, principalmente para o Vale, que depois dali da enchente deu assim, aquela travada, assim, e foi bem legal a gente conseguir esse projeto para botar, digamos, Lajeado de volta na rota, né, que merece estar. Na segunda cidade com o maior número de pessoas ricas da região, né? Pô, isso é muito legal, é uma cidade pujante. Então eu me sinto lisonjeado de fazer parte, assim, desse movimento para com a cidade, né? E a provocação é aquela, será que a casa não pode ser como o carro? Será que a gente não pode comprar casas de grandes marcas com um brasão na frente? Essa é a provocação. Por que a gente ainda constrói durante 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, se incomoda com os consultores? Cara, tem casal que não sobrevive a uma obra, né? Então, a provocação é essa. Será que não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Será que a gente não precisa isso? Talvez essa é a maior provocação que eu poderia fazer. E mais garantida, né? A gente tem o cara da Toyota, né? O toyoteiro ali, né? O cara que tem um Corolla, ele compra um Corolla atrás do outro. Então, daqui a pouco a gente ter essas grandes... ter obras de qualidade, com selo de qualidade ali, isso. Que o cara sabe que se ele for morar em qualquer outro lugar, ele vai lá e ele vai ter uma casa de qualidade também. Volto a dizer, aqui no Brasil a gente vai continuar construindo convencional por décadas e décadas, mas vai dos loucos, né, trazer essa opção para o cliente. A diferença do louco e do gênio é a conta bancária. Todo mundo vai te chamar de louco enquanto tem um quebrado. A hora que tu ficar milionário, tu virou um gênio. Boa. E como é que a galera te encontra, Dani? Assim, aqui tem aqui tem estudante, aqui tem engenheiro, tem arquiteto, tem pessoas normais que nos acompanham, sim. Tem, né, desde o médico, um dentista, enfim. O Instagram, então, é dani.berga. Ali no meu Instagram eu falo de comércio exterior, que eu tenho o portal China Brasil. Minha especialidade aí é 23 anos. Falo de construção modular, então o pessoal fica um pouco confuso e vai ver muito também das remadas aqui do nosso SUP Clube, que a gente está nessa empreitada de fazer, o primeiro Yacht Club de Lajeado, né? E então ali vai encontrar bastante conteúdo desse tipo, tá? Então é dani.berga, me chama, gostei, não gostei, eu acho que não vai dar certo, me chama ali, a gente vai conversar. Isso raramente acontece. E depois a gente então tem essas casas à venda. Quem tiver interesse pode contatar também vocês. Eu tava falando com o Dani como é que funciona a comercialização. Ela tá um pouco fechada ali porque faz sentido para a estratégia. Sim, tá fechada. Foi o que aconteceu, mas né? Qualquer coisa também fala com a gente aqui que nós vamos dar um jeito ou de encaminhar ou de fazer alguma coisa ali para auxiliar o cliente. Com certeza, o cliente não vai ficar desassistido nunca. Isso aí. E todo mundo encontra a gente no site, na engemuri.com.br, nas nossas redes sociais. E, cara, muito obrigado por ter muito obrigado. comparecido aí no nosso podcast e ter trazido esse assunto que foi tão bacana.